Olá, gente. Vamos para a nossa aula hoje, que será sobre o mecanismo de comportamento. Então, o autor inicia o texto trabalhando sobre alguns questionamentos, como, por exemplo, como que se comporta o homem, o que leva o homem a se comportar e o que pode ser feito em relação a este comportamento. Então, todos nós temos necessidades físicas, psíquicas e sociais, e estas nos levam a agir em busca de satisfação ou redução da tensão. Então, para a psicologia, todos os comportamentos que nós temos são em busca de reduzir a nossa tensão ou de satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos. Então, todo o nosso comportamento inicia a partir de uma necessidade. Então, nós trabalhamos muito isso. Lembra quando nós conversamos na primeira aula sobre a questão do que a psicologia estuda, pelo que a psicologia se interessa, e que a maioria de vocês colocou isso mesmo lá nas resenhas, sobre a questão da análise do comportamento humano, suas emoções, seus sentimentos. Então, é nisso que a gente se ocupa de estudar. Então, esse daqui é o ciclo, que também pode ser chamado de mecanismo de comportamento. Então, ele sempre vai iniciar com a insatisfação, e essa insatisfação leva a uma tensão. E a tensão leva, é lógico, ao desejo de se livrar dessa situação, né? Porque a pessoa vai estar incomodada diante da situação e vai querer sair. Tensão é a questão mais fisiológica mesmo, física, né? Os músculos se enrijecem, as glândulas liberam os hormônios, o estresse e por aí vai. Né? São aquelas pessoas que você vai falar, por exemplo, no local do trabalho, a pessoa está o tempo inteiro tensa, estressada, mal-humorada, provavelmente ela esteja presa nesse ciclo aqui dentro da tensão, ela não conseguiu se livrar dessa tensão. Então, todo o nosso comportamento, desde a hora que a gente levanta da cama, desde o momento que a gente acorda, até o momento que a gente vai dormir, passa por esse ciclo, passa por esse mecanismo de comportamento. Então, inicia-se sempre na insatisfação. Por isso que, quanto mais insatisfeito você estiver, mais motivado você vai estar para alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, você está insatisfeito no seu ambiente de trabalho, você não aguenta mais, né? O que você vai fazer? Vai fazer algum curso para pegar uma especialização, vai fazer uma faculdade, vai buscar se qualificar melhor ou para conseguir algo melhor nesse mesmo local, ou, por exemplo, para seguir uma outra profissão, vai estudar para um concurso. Então, você vai buscar formas para tentar resolver esse teu problema. Então, quanto mais insatisfeito, mais tenso você vai estar e mais vontade você vai estar de sair dessa situação. Então, esse ciclo de mecanismo, ele parece muito com o ciclo de motivação. Quando nós formos ter nossa aula de motivação, que vai ser lá pelos últimos dias de aula, vocês vão lembrar disso daqui que nós estamos conversando hoje. Tá? Então, sempre, o que vai me fazer livrar dessa tensão? O que vai me fazer alcançar o meu objetivo? Vai ser a motivação que eu terei para sair da situação, ok? Então, toda necessidade, ela provoca uma tensão. E essa tensão é que nos leva a uma ação, visando um objetivo, que seria esse processo de motivação. Então, quando o objetivo é alcançado, há uma redução da tensão. Você estava tenso, você estava estressado, você estava chateado, você trabalhou, você estudou, fez várias ações e conseguiu alcançar seu objetivo. Então você chega no momento de relaxamento, em que é uma sensação agradável. Por exemplo, quando você estuda muito para uma prova, quando você está se dedicando muito para fazer um trabalho, um artigo, e você consegue finalmente entregar. Né? É essa sensação de alívio, né? Terminou o semestre, terminou o período, estou aliviado. É essa sensação. Então, o organismo ele alcança um estado de equilíbrio que chama-se homeostase. No entanto, esse estado ele é temporário. Né? Então, o que ocorre? Esse ciclo ele é uma constante.
Por isso que as pessoas sempre falam que nós seres humanos nunca estamos satisfeitos. Por quê? Por conta justamente desse ciclo. Você fica insatisfeito, tenso, consegue alcançar seu objetivo e logo daqui a pouco inicia-se novamente uma insatisfação. Pode ser em outra área da tua vida, mas você vai estar sempre buscando uma melhoria, sempre buscar algumas modificações na tua vida. Esse é o nosso processo de desenvolvimento. Então, essas necessidades, elas são inúmeras. Algumas já nascem conosco, mas a maioria já aprendemos no nosso convívio social. Nós temos as necessidades biofisiológicas, que é a questão de alimentação, água, oxigênio, sexo, evitar a dor. Então, são necessidades que ninguém te ensina. Você tem essas necessidades genuinamente. E as necessidades de afeto, de contato, de aprender, que é a curiosidade, da transcendência, ir além do que é objetivo e palpável, prestígio e aprovação. Isso daí tudo nós aprendemos. Então, gente, todo o nosso comportamento, na verdade, ele é aprendido, Tudo que nós somos hoje, tudo que você é hoje, é o processo que você passou nas suas experiências de vida e que você aprendeu a partir do convívio com as outras pessoas. Então, por exemplo, se você tem medo de barata, se você tem medo de andar de avião, o medo ele é aprendido, você aprendeu de alguma forma, ou pela convivência com alguém, ou algum filme que você assistiu, ou um sonho, um pesadelo que você teve e inconscientemente a tua mente identificou isso como algo bastante perigoso. Por exemplo, as fobias. As fobias surgem dessa forma. Você aprende a ter esse medo. Então, assim, como que eu faço então para tentar resolver esse problema que eu tenho? Aí você precisa ir para a terapia, porque aí o profissional vai te auxiliar nesse processo, a buscar o que te causou isso e tentar trabalhar nessa causa. Então, o homem é, ao nascer, apenas um organismo biológico e, em contato com os outros da sua espécie, deverá tornar-se pessoa, gente, um verdadeiro ser humano. E ele vai desenvolver um self, que é consciência de si mesmo, a capacidade de se ver e de se analisar, de perceber o que o outro pensa e sente, colocando-se em seu lugar. Então, por exemplo, a palavra self da foto, Essa palavra vem justamente do self da psicologia. O que é você tirar uma selfie? Quando alguém fala, vamos tirar uma selfie. É você pegar seu celular, a sua máquina e tirar uma foto de você mesmo. Então, a foto de si mesmo. O nosso self é isso, é a análise de si mesmo, seu autoconhecimento. É saber como você está internamente. Então, um dos primeiros pontos que se trabalha na terapia, quando a pessoa chega no consultório do psicólogo, é analisar como é que está a self dessa pessoa. A partir de 3 perguntas básicas, a gente vê qual é a visão que ela tem de si mesmo, qual a visão que ela acha que os outros têm dela e qual a visão que ela tem dos outros. Então, dependendo das respostas que essa pessoa apresentar, a gente consegue analisar se ela está com uma visão distorcida da vida dela, se os pensamentos dela precisam ser corrigidos, entendeu? Então, a gente vai ver toda uma análise dessa self a partir dela responder essas 3 perguntas. A gente vê se ela tem problema de autoestima, se ela está com questões depressivas, se ela é uma pessoa ansiosa e por aí vai, A partir de um processo analítico. Então, o que nós trazemos ao nascer, O que o indivíduo traz? A sua constituição física, fruto da união entre os gametas, os pais, espermatozoide, óvulo, que forneceram características próprias do gênero humano e características individuais, que farão dele um ser humano, um ser único da natureza. E assim são desenvolvidas as potencialidades ao longo da vida, em contato com as outras pessoas e fruto das experiências pessoais. Então, essas potencialidades elas são desenvolvidas no decorrer da nossa vida. Então, você é alguém que está em constante desenvolvimento, em constante movimento é o nosso desenvolvimento. Desde o momento que você está na barriga da sua mãe, você já consegue, você já começa a receber esses estímulos externos e principalmente em relação à formação da sua personalidade, tá? Quando nós tivermos aula de personalidade,
vocês entenderão melhor sobre isso. Então, além dos reflexos, o equipamento humano inato presume impulsos, necessidades, emoções básicas, mecanismos de resposta, capacidade de percepção, potencial intelectual e processos sensórios, memória e temperamento. Então, nós já vimos isso aqui e vamos ver mais na frente, no decorrer das nossas aulas, todas essas questões relacionadas às nossas emoções, caráter, temperamento e personalidade. Então, conforme o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, cada vez mais nos tornamos capazes de aprender. E nisso nós temos as necessidades, emoções, sentimentos que educarão o nosso temperamento a partir de modificações e adaptações. Então você vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, desde a sua infância até hoje. Então é uma luta constante. O eu, você tentando preservar essa individualidade e a sociedade tentando impor os seus conceitos e padrões. E nisso em tudo na nossa vida, na vida profissional e na vida pessoal. Então nós passamos por um processo de ajustamento, em que o indivíduo precisa se adaptar às exigências de seu organismo e do meio ambiente. Então é necessário uma harmonização entre o eu e o mundo, para você não surtar, para você não desenvolver um transtorno psicológico. Você precisa buscar essa harmonização entre você e o mundo ao seu redor. Nós temos exemplo aqui. Joãozinho detesta comer cebolas. O que significa isso? É uma expressão da sua individualidade. Mas, mesmo assim, ele é forçado a comer as cebolas. Por quê? Os pais acreditam que é importante para a sua saúde comer cebola. Então, eles vão dar cebola para o Joãozinho. Então, a gente vê que nisso, dessa mesma forma desse exemplo, ocorrem as coisas na nossa vida. Você tem a expressão da sua individualidade, mas nem sempre ela é respeitada pelas pessoas ao redor, pelos seus familiares, pelos seus pares. E você precisa tentar conciliar o que o outro quer com o que você deseja. Então, os fatores que influenciam no nosso comportamento eles são numerosos, sendo impossível isolar uma única causa para explicar determinado comportamento. Então, o sujeito vai reagir ao mundo, isto é, a multiplicidade dos estímulos que o atinge conforme ele os percebe. Então, é um processo de desenvolvimento humano, ele é igual a um processo de ajustamento. Aí aqui a gente vê nessa imagem, um copo com meio cheio, Então, nós temos duas visões diferenciadas. Uma pessoa otimista vai enxergar um copo meio cheio e uma pessoa pessimista vai enxergar um copo meio vazio. Então, isso ocorre na nossa vida de uma forma geral. As coisas, elas não são determinadas em si pela sua intensidade, mas pela forma e a percepção que você tem delas. Então, por exemplo, se você tentar ter uma visão mais positiva da vida, você vai sofrer menos com as situações, com as demandas, com as tensões. Então, o que vai determinar se a pessoa vai se estressar ou não diante de determinada situação? É a situação em si? Não, é a forma que ela vai enxergar aquela situação. Pode ser uma forma mais positiva ou uma forma mais negativa, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre o mecanismo de comportamento. Ela vai servir de base para a nossa aula de personalidade que nós vamos conversar nas próximas semanas. E aqui está a referência. Esse texto está no ambiente virtual, ok? Até mais.